No dia 5 de novembro começa na Unicinos a Semana da Comunicação. E o convidado para a abertura do evento é Audálio Dantas. Mas você sabe quem é esse jornalista? Bom, o Audálio Dantas tem um papel no jornalismo brasileiro que transcende um pouco ao próprio jornalismo. Explico melhor. Ele é um jornalista importante, ele passa dos 80 anos, portanto tem uma trajetória profissional aí de uns 50 anos de atividade, se não mais que isso, um pouco, né? E que pega um período de transformação do jornalismo brasileiro muito interessante. O Audálio Dantas sempre foi uma referência para a nossa categoria, especialmente para aqueles que se dedicaram à atividade de repórter, ao ofício de repórter. Já quando eu era estudante, há 35 anos atrás, ele exercia essa influência benéfica sobre nós e desde então continua só crescendo pelo seu talento, pelo seu caráter, pela sua dedicação à reportagem. Um dos grandes jornalistas brasileiros de todos os tempos. Nascido em Tanque d'Arca, Alagoas, em 1932, Audálio começou a sua trajetória no jornalismo em 1954, como repórter da Folha da Manhã. Já no ano seguinte, ganhou seu primeiro prêmio no jornalismo. Após receber um não do escritor Guimarães Rosa, Audálio realizou uma reportagem a partir do contato dos leitores com o autor de Grande Sertão Veredas. Além da fama de bom repórter, Audálio sempre se destacou pela qualidade da escrita. José Hamilton Ribeiro e Audálio Dantas são, para a minha geração, e a minha geração foi formada no jornalismo nos anos 70, padrões que são facilmente absorvíveis por nós, quer dizer, porque são tecnicamente impecáveis, como apuradores, são excelentes escritores, e o resultado final, seja em mídia impressa, no caso do Audálio, seja em mídia impressa e na televisão, no caso de José Hamilton Ribeiro, são resultados impecáveis. Alguém assim, além de todo o trabalho de reportagem, de denúncias, também é marcado assim pela extrema criatividade, pelo primor dos seus textos, pela sua qualidade. Ele está naquela galeria de repórteres estradeiros que vão para a estrada, que mantêm contato, que descobrem coisas e são grandes contadores de histórias. Entre tantas histórias escritas, uma das que mais gerou repercussão foi Diário de uma Favelada. Enquanto apurava informações sobre o crescimento da favela do Canindé, Audálio Dantas se deparou com Carolina Maria de Jesus. A mulher dizia ter um livro e nele escrever tudo sobre o local e a sua rotina. A reportagem acabou gerando a publicação de Quarto de Despejo. Eu me lembro do enorme sucesso editorial que foi esse livro, do impacto que ele causou na sociedade brasileira, né? Porque era uma favelada descrevendo o dia a dia na favela, da dificuldade. Porque a favela tinha aquela coisa um pouco folclorizada e meio glamourizada, né? Pelo samba, enfim, pela música e tal. E o depoimento dela é duríssimo, assim, né? Então, me lembro que o livro Quarto de Despejo da favelada Carolina Maria de Jesus foi de um impacto na sociedade brasileira muito forte. Assim. Audálio ainda trabalhou nas revistas O Cruzeiro e Realidade. Foi correspondente de guerra da Veja e assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em 1975, ano da morte de Vladimir Herzog. Na época, Dantas foi um dos pilares nas denúncias de omissão do caso, defendendo que o amigo havia sido assassinado. Isso é o que se espera de um grande repórter, não só a atividade profissional dele também, mas todo esse engajamento em favor da categoria, não só da categoria, em favor do povo brasileiro, dos direitos humanos e de oposição e de resistência a uma ditadura militar. E a posição do sindicato foi muito forte, porque a polícia no primeiro momento, o governo no primeiro momento, tentou impor à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, a versão do suicídio, que era absolutamente ridícula. E o Audálio e os jornalistas em geral nunca concordaram com isso, nunca se submeteram a essa versão. O tempo todo demonstraram a sua contrariedade, a satisfação, mais do que isso, o protesto contra a forma absurda, covarde com que o Vladimir Herzog
foi morto, né? E o Audálio sempre foi um cara muito corajoso, sempre esteve na ponta desse tipo de resistência, né? É essencialmente um jornalista da resistência. Independente do papel dele como jornalista, que sem dúvida sempre foi um jornalista conceituado, tanto que trabalhou em revistas como A Realidade e tantas outras e tal, o que mais me vem na cabeça quando falo o nome Audálio Dantas é exatamente a posição firme dele como presidente do sindicato lá em São Paulo, né? Audálio deixou a presidência do sindicato em 78, quando foi eleito deputado federal. Sua maior luta foi pela liberdade de imprensa. Em 1981, recebeu o Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos da ONU. Foi ainda o primeiro presidente eleito por voto direto da Federação Nacional dos Jornalistas. Audálio ainda está na ativa e lança agora o livro As Duas Guerras, de Vlad Herzog. Nele, fala sobre a vida do amigo e a época da ditadura. E a Unicinos recebe no dia 5 de novembro esse grande profissional, que além de fazer brilhantes reportagens, sempre lutou pela liberdade dos jornalistas.